Ela era invisível. Para o ex-marido, Helena Hayes era apenas um fantasma num cardigan bege, uma relíquia de uma vida que ele havia superado. Ele estava no luxo estéril do lounge do aeroporto privado, rindo dela. Ele zombava do fracasso dela, de sua existência tranquila. Ele tinha a nova esposa, a nova empresa, a nova vida. Helena tinha uma xícara de café de cortesia, mas em 10 minutos, o zumbido de um motor de 70 milhões de dólares mudaria tudo. O riso morreria em sua garganta, e ele finalmente aprenderia quem ela realmente era. O lounge do Tetborough Executive FBO zumbia com uma energia silenciosa e cara. Era um som ao qual Helena Hayes nunca se acostumara. O som de vidas vividas em uma altitude diferente. O aroma de café torrado, escuro e mogno polido pairava no ar, um forte contraste com o pequeno apartamento de um quarto que ela chamara de lar nos últimos 18 meses. Ela estava sentada numa poltrona de couro macia com as costas rígidas, traçando a borda de uma xícara de porcelana com um dedo nervoso. Seu cardigã cor de aveia parecia um saco de estopa em uma sala adornada com cachemira e ternos feitos sob medida. Hoje era o dia, a culminação de 664 dias de trabalho implacável, silencioso e desgastante. O dia em que sua nova vida começaria ou se despedaçaria completamente. Ela estava nervosa, tão nervosa que o biscoito de cortesia em seu pires permaneceu intocado. Seu estômago era um nó de ansiedade e um lampejo de algo que ela não se permitia sentir há muito tempo. Esperança. Ela estava esperando por um voo, não um comercial, nem mesmo um assento de primeira classe. Ela estava esperando por uma carona, ou assim dizia o e-mail. A própria ideia era tão absurda que ela continuava verificando a confirmação impressa em sua simples sacola, meio que esperando um segurança tocar em seu ombro e apontá-la para o terminal principal, onde ela pertencia. Seu divórcio de Richard Davenport havia sido uma obra-prima de humilhação pública. Ele não apenas a deixara, ele a havia sistematicamente apagado. Eles haviam sido namorados na faculdade, a dupla clássica. Ele, o carismático estudante de negócios, e ela, a brilhante e introvertida cientista da computação. Juntos, eles fundaram a Helios AI, uma empresa construída inteiramente nas costas de seu algoritmo revolucionário de aprendizado de máquina. Helena havia sido a arquiteta, a engenheira, a própria alma da empresa. Richard havia sido o rosto. Ele encantava investidores, dava palestras TED sobre o trabalho dela e estampava as capas de revistas de negócios. Então veio Chloe. Chloe era uma década mais jovem, uma influenciadora de mídia social, cuja única contribuição para a sociedade parecia ser postar fotos de coisas caras. Richard, no auge de uma espetacular crise de meia-idade, decidiu que Chloe era a atualização que ele merecia. O divórcio foi brutal. A equipe jurídica de Richard, financiada pela empresa que ela havia construído, a pintou como uma engrenagem amarga, sem apoio e substituível na máquina. Eles argumentaram que seu algoritmo, embora inteligente, era apenas uma peça do quebra-cabeça. O valor real, eles alegavam, estava na visão e na construção da marca de Richard. No final, ele ficou com a empresa, a casa nos Hamptons, a coleção de arte e a rede. Helena ficou com um modesto acordo em dinheiro e uma única patente obscura que ela havia registrado em seu próprio nome anos antes, um desdobramento experimental de seu algoritmo principal que os advogados de Richard haviam considerado academicamente interessante, mas comercialmente inútil. Eles a deixaram ficar com ela por pena, uma migalha da mesa. Ela gastou o resto do dinheiro do acordo apenas para sobreviver e despejou o restante em um servidor alugado e noites intermináveis de codificação. Aquela patente inútil acabou por não ser inútil de forma alguma. Era a chave. Enquanto Richard estava ocupado levando a Helios AI à ruína com projetos chamativos e desfocados, Helena estava em seu pequeno apartamento cultivando aquela única patente em algo revolucionário.
Ela havia construído uma nova empresa das cinzas, a Phoenix Systems, um nome que ela escolheu em uma noite alimentada por desespero e café preto. Por 6 meses, ela esteve em negociações ultra-secretas com a Astronomics, um conglomerado global de tecnologia dirigido pelo elusivo e lendário Julian Thorne. Eles não estavam apenas interessados. Eles estavam impressionados. Uma nova plataforma poderia resolver um problema em logística global que havia confundido a indústria por uma década. O acordo era impressionante, uma aquisição que mudaria sua vida e a tornaria uma das figuras mais influentes da tecnologia. Hoje, a Astronomics a estava levando para sua sede em Genebra para assinar os papéis finais. Os calafrios em seu estômago eram reais. Era isso. Ela verificou seu simples relógio Timex, um presente prático de seu falecido pai, e tomou um pequeno gole de água morna. Ela só tinha que esperar. Ela só tinha que embarcar naquele avião. Ela fechou os olhos por um breve segundo, tentando se centrar, tentando silenciar os fantasmas da voz de Richard em sua cabeça. A voz que ainda sussurrava que ela não era nada sem ele. E foi naturalmente então que ela ouviu a dele. Ora, ora, ora. Olha só quem o gato arrastou para dentro. Os olhos de Helena se abriram. Seu sangue gelou. A menos de 3 metros de distância, flanqueado por malas Rimowa brilhantes, estava Richard Davenport. Ele parecia exatamente como sempre, ofuscantemente bonito, vestindo um terno italiano feito sob medida que provavelmente custava mais do que a fiança de seu apartamento, e irradiando uma aura de superioridade presunçosa e não merecida. Seu cabelo estava perfeitamente penteado, seu sorriso um corte brilhante e predatório, e agarrada ao seu braço, parecendo um flamingo da alta moda, estava Chloe. Ela estava envolta em um agasalho rosa Balenciaga, seus lábios inflados em proporções cômicas, e seus olhos, grandes e vazios, examinavam a sala com um olhar de profundo tédio. O primeiro instinto de Helena foi encolher-se, desaparecer no estofamento bege da cadeira. Ela sentiu um rubor quente de vergonha subir pelo pescoço, de todos os lugares, de todas as horas. Richard caminhou, Chloe arrastando-se atrás dele como um acessório caro. Ele parou diretamente em frente à cadeira dela, forçando-a a olhar para ele. Helena, disse ele, prolongando o nome, sua voz pingando de diversão condescendente. Tenho que dizer que estou chocado. Este é o lounge de convidados. Você se perdeu a caminho da praça de alimentação? Chloe soltou um riso agudo. Ricky, não seja mal. Talvez ela esteja limpando aqui agora. É um trabalho bom e honesto. As mãos de Helena cerraram-se em seu colo. Ela se recusou a dar a eles a satisfação de uma resposta. Ela simplesmente o encarou. Sua expressão neutra, embora por dentro seu coração estivesse batendo contra as costelas como um pássaro enjaulado. Ainda em silêncio, Richard bufou, balançando a cabeça como se ela fosse uma causa perdida. Sempre o ratinho quieto, não é? Olhe para você, Helena, as mesmas roupas sem graça. A vida não está te tratando bem depois de mim? Ele se inclinou, baixando a voz para um sussurro conspiratório, embora ainda fosse alto o suficiente para as pessoas próximas ouvirem. Ainda morando naquele apartamento triste em Jersey, eu vi as fotos. Muito aconchegante. Ele a estava provocando. Ele sempre fora um valentão, alguém que só conseguia se sentir grande fazendo os outros se sentirem pequenos, e ela sempre fora seu alvo favorito. Nós, disse ele, gesticulando dramaticamente para si mesmo e para Chloe, estamos a caminho de Aspen. Um pequeno agradecimento de nossos investidores. A Helios está recebendo uma nova rodada massiva de financiamento. Estamos prestes a ir para a estratosfera. Você provavelmente leu sobre isso. Helena não leu. A única notícia que ela seguia era o colapso silencioso do preço das ações da Helios. Registros públicos mostravam que a empresa estava sangrando dinheiro, queimando a boa vontade que ela havia construído e falhando em inovar.
Richard era um vendedor, não um construtor, e ele havia vendido um limão. Ela sabia, por meio de seus contatos, que ele estava desesperadamente buscando financiamento, não comemorando. Ele estava mentindo, como sempre. E você, ele insistiu, desfrutando de sua performance. O que te traz a Teterboro? Conheceu um cara novo? Finalmente conseguiu um? Deixe-me adivinhar. Ele é um gerente de vendas regional? Um dentista? Ele riu. Um som alto e estridente que fez uma mulher próxima, em um terno Chanel, levantar os olhos com aborrecimento. Sério, Helena, disse ele, a falsa pena em sua voz fazendo sua pele arrepiar. O que você está fazendo aqui? Você parece completamente deslocada. Está esperando um Uber? Este é o prédio errado para isso, querida. Ele e Chloe riram juntos. Era o som que assombrara seus pesadelos, o som de sua traição compartilhada. Helena olhou para suas mãos, para o esmalte descascado em seu dedo indicador direito, resultado de uma sessão de codificação noturna. Ela respirou fundo e com firmeza. Ela havia chegado longe demais para deixá-lo quebrá-la. Nem aqui, nem hoje. Ela levantou os olhos, encontrando o olhar dele diretamente. Sua voz, quando saiu, era baixa, mas clara como um sino. Estou esperando um voo, Richard. As sobrancelhas de Richard se arquearam. Um voo para onde? Um avião a hélice para Poughkeepsie? Você não pode mais pagar uma passagem de primeira classe na United, muito menos um assento saindo de Teterboro. Ricky, choramingou Chloe, puxando o braço dele. Pare de falar com ela. Você está sujando seu terno com os germes dela. Vamos pegar um champanhe. Em 1 minuto, amor, disse Richard, acariciando a mão dela, os olhos ainda fixos em Helena. Ele não suportava que ela não estivesse desmoronando. Estou fascinado. Isso é como assistir a um documentário da natureza. A companheira descartada tentando retornar ao bebedouro. Helena se levantou. Ela tinha 1,65 e Richard a superava em altura. Mas ao se levantar, ela recuperou um pequeno pedaço de sua dignidade. Ela pegou sua sacola simples, os nós dos dedos brancos. Você deveria ir, Richard. Seu champanhe está esperando. Oh, tão geniosa agora, ele zombou. Onde estava essa espinha dorsal quando éramos casados? Ah, espere. Lembrou-me. Você não tinha uma. Você era apenas a macaca do código no porão. Eu construí aquela empresa, Helena. Eu a construí. E você? Você é apenas uma nota de rodapé. Uma nota de rodapé? Helena repetiu as palavras que pareciam cinzas. Isso mesmo. E agora, se nos dá licença, disse ele, pegando o braço de Chloe novamente. Temos que nos preparar para o nosso voo. Nossa carona de beleza, um Citation Latitude, novíssimo. Ele começou a afastar Chloe, mas fez uma pausa, olhando por cima do ombro para um último golpe de despedida. É uma pena, realmente. Você tinha tanto potencial. Mas precisava de mim para que qualquer parte disso importasse. E agora olhe para você. Ele gesticulou novamente para o luxuoso lounge. Um rato tentando brincar de mentirinha com os leões. É apenas triste. Ele se virou e foi embora, seu riso ecoando de volta para ela. Helena afundou de volta na cadeira, as pernas trêmulas. A crueldade era tão familiar, tão precisa. Ele sabia exatamente onde cortar. Por um segundo aterrorizante, ela acreditou nele. Ela se sentiu pequena. Ela se sentiu inútil. Ela se sentiu como a nota de rodapé que ele a declarara ser. A picada das palavras de Richard a fez voltar no tempo, de volta ao laboratório de informática úmido e iluminado por fluorescentes em Stanford, onde eles se conheceram. Ela era uma estudante de pós-graduação, mergulhada em uma tese complexa sobre redes neurais. Ele era um estudante de negócios, abrindo caminho no campus com seu charme e sorriso deslumbrante. Ele a abordou, não com a inexperiência desajeitada de seus colegas de engenharia, mas com um interesse confiante e polido.
Ouvi dizer que você é quem realmente consegue fazer essas coisas funcionarem, disse ele, gesticulando para a tela cheia de código. Ele não estava errado. Helena vivia em um mundo de pura lógica, um mundo onde o código era poesia, e os algoritmos eram uma linguagem que ela falava com mais fluência do que o inglês. Richard, ela aprendeu, vivia em um mundo de apresentações, networking e narrativas. Ele não entendia o trabalho dela, não de verdade, mas ele entendeu imediatamente seu valor. Somos uma equipe, El, ele costumava dizer, quando seus olhos ainda eram genuínos. Você é o motor, eu sou o volante, vamos longe. E foram. Ela abandonou o doutorado para cofundar a Helios AI. Seus pais estavam preocupados, mas Richard era tão persuasivo. Eles se casaram em uma cerimônia simples no cartório. Os 2 primeiros anos foram um borrão de noites em claro, pizza barata e a emoção da criação. Helena codificava e Richard apresentava. Seu algoritmo, que podia prever o comportamento do consumidor com precisão assustadora, era sua galinha dos ovos de ouro. Eles garantiram financiamento, depois mais financiamento. A mudança em Richard foi gradual, depois súbita. O volante começou a acreditar que era o carro inteiro. Ele começou a se referir ao trabalho dela como nosso trabalho, depois meu trabalho. Ele era quem estava no palco, quem dava entrevistas. Helena, que odiava os holofotes, e Shawn estava contente em permanecer em segundo plano, para construir, para resolver. Ela era a diretora de tecnologia, mas nas reuniões do conselho, Richard frequentemente a interrompia. Helena está se perdendo nos detalhes, ele ria. Deixe-me dar a visão de 30 mil pés. Ele a convenceu a colocar a maior parte de seus bens conjuntos em ações da Helios AI, tudo sob uma complexa holding que ele controlava. É mais inteligente para fins fiscais, El, ele a assegurou. Ela, que podia modelar dados quânticos, se viu confusa com o jargão jurídico corporativo e confiou nele. Foi um erro devastador. A patente que ela havia mantido foi um acaso. Era para um projeto paralelo, uma ideia que ela tivera sobre usar sua IA para logística preditiva, em vez de comportamento humano. Ela a havia registrado sozinha em um fim de semana, pagando a pequena taxa com seu cartão de crédito pessoal. Ela contou a Richard sobre isso e ele a descartou. Logística? Chato. Fique com o que dá dinheiro, El. Fique com o que sabemos. Então vieram os primeiros sinais de sua infidelidade. As noites tardias que ele não conseguia explicar. O cheiro de um perfume que não era dela. O súbito foco obsessivo em sua aparência. Quando ela finalmente o confrontou, encontrando um recibo de hotel no bolso de seu terno, ele nem teve a decência de parecer envergonhado. Aconteceu, Helena, ele disse como se estivesse falando do tempo. Chloe, ela entende a pressão que sofro. Ela apoia minha visão. E eu não. Helena sussurrou, o chão caindo sob seus pés. Eu escrevi a visão, Richard. Você escreveu o código, ele retrucou. A máscara do marido charmoso caindo para revelar o homem frio e impiedoso por baixo. O código é substituível. Eu não. Você está me segurando, Helena. Você é um peso. O divórcio foi sua obra-prima brutal final. Seus advogados, os melhores que o dinheiro podia comprar, desmantelaram sistematicamente suas contribuições. Eles produziram e-mails onde Richard dirigia sua pesquisa, ele apenas encaminhava artigos. Eles destacaram sua falta de aparições públicas como prova de seu papel menor. Eles a retrataram como uma funcionária descontente, não uma cofundadora. Quanto à patente inútil, o advogado de Richard literalmente zombou na declaração. A senhora Hayes é bem-vinda ao seu pequeno projeto acadêmico. Nós, por outro lado, ficaremos com a empresa multimilionária. Helena, de coração partido e financeiramente esgotada por seus próprios advogados, não tinha mais força para lutar. Ela assinou os papéis, saiu do tribunal, pegou um táxi para um pequeno apartamento sublocado e, pela primeira vez na vida, não apenas chorou. Ela lamentou. Ela gritou em um travesseiro até a garganta ficar rouca,
lamentando a perda de seu marido, sua empresa e o trabalho de sua vida. Passou uma semana inteira antes de ela abrir seu laptop. Quando o fez, viu o arquivo contendo a patente. Chato, ele havia chamado. Ela o abriu, seus olhos percorrendo as complexas provas matemáticas que ela havia escrito. Uma raiva lenta e fria começou a queimar a dor. Ele estava errado. Não era chato. Era brilhante. E Richard, em sua arrogância infinita, a havia deixado com a única coisa que poderia destruí-lo. Ele havia levado o motor, sim, mas ela havia guardado a planta de um reator. Uma nova voz, nítida e profissional, cortou sua memória. Senhora Hayes, Helena piscou, o passado doloroso recuando. A atendente do lounge, uma jovem com um sorriso gentil, estava de pé ao lado dela. Desculpe incomodá-la, senhora Hayes, mas tenho uma atualização sobre seu voo. O estômago de Helena afundou. Um atraso, um cancelamento. Eles mudaram de ideia. Richard, que estava se exibindo perto da máquina de café expresso, virou-se para assistir. Um sorriso pretensioso estampado em seu rosto. Ele esperava pela humilhação final, o momento em que o rato seria mandado sair do lounge. Sim, Helena disse, sua voz quase um sussurro. Sua aeronave acabou de pousar, disse a atendente, verificando seu tablet. Ela está taxindo para a rampa agora. A tripulação estará pronta para recebê-la a bordo em aproximadamente 15 minutos. Posso pegar um café fresco enquanto espera? Helena a encarou. Está aqui? Sim, senhora Hayes, conforme o programado. A atendente sorriu e se afastou. Helena olhou pelo lounge. O sorriso de Richard vacilou. Ele parecia confuso. Ela podia ver as engrenagens girando em sua cabeça. Ela não está sendo expulsa. O voo dela é real. Ele trocou um olhar confuso com Chloe, que apenas deu de ombros e tirou uma selfie. Helena virou-se para olhar pela enorme janela do chão ao teto que dava para o pátio. E seu coração não parou. Pareceu que reiniciou. Antes que as palavras da atendente tivessem se registrado completamente, Richard já estava em movimento. A ideia de que Helena poderia ter algo que ele não tinha, algo que ele não havia aprovado ou não estava ciente, era uma ofensa ao seu próprio senso de ser. Ele deixou Chloe perto da cafeteria e voltou para a cadeira de Helena. Seu sorriso havia desaparecido, substituído por uma carranca tensa e inquisitiva. O que é isso, Helena? O que você fez? Resgatando seu 401k para uma passagem só de ida em um charter, fugindo? Helena se virou da janela. O nó de medo em seu estômago estava se desfazendo, substituído por uma sensação fria e dura de inevitabilidade. O jogo final estava aqui. Eu te disse, Richard, estou esperando um voo. Sim, mas que voo? Você não tem esse tipo de dinheiro. Eu sei o que você tem. Eu sei o que eu te deixei. Não era o suficiente para você ter uma associação no Cóstico, muito menos um jato particular. Richard, Helena disse, sua voz baixa e firme. Isso não te diz respeito. Tudo o que você faz me diz respeito, ele retrucou, sua voz aumentando. Você ainda está usando meu nome. Ah, espere. Você voltou para Hayes. Inteligente. Não queria que você sujasse a marca Davenport. Ricky, Chloe chamou, caminhando sobre os saltos agulha. O que está demorando tanto? Nossos pilotos estão aqui. Eles estão esperando. Ela levantou o telefone mostrando uma mensagem de texto. O Citation está pronto. Richard olhou para o relógio depois de volta para Helena. Ele não podia sair. Não sem resolver este quebra-cabeça, não sem restabelecer seu domínio. Um Citation Latitude, lhe disse para Helena, como se ela devesse ficar impressionada. O melhor de sua classe. Tenho certeza que seu voo, ele fez aspas com os dedos, será muito confortável. Tem hélices? Eles te dão um saco de amendoins? Ele riu. Era o riso que ela odiava, o riso que ele usou no escritório do advogado, o riso que ele usou no quarto deles quando disse que ela estava acordada.
Era alto, projetado para chamar a atenção, para torná-la o centro de um espetáculo humilhante, e funcionou. Os outros ocupantes do lounge, que estavam educadamente ignorando-os, agora olhavam. Eles viram um homem de terno Zegna e uma mulher mais jovem de Balenciaga, rindo de uma mulher simples de cardigan bege. A história se escreveu sozinha. Ela era a parente pobre, a ex-esposa, o caso de caridade. Olha para ela, Chloe. Richard disse alto o suficiente para toda a sala ouvir. Ela está corando. Ela está envergonhada. Tudo bem, Helena, todos nós já passamos por isso. Bem, não aqui. Ele gesticulou para o lounge. Mas você sabe, em má sorte, talvez eu possa te ajudar. Eu poderia te oferecer um emprego. A Helios está expandindo. Provavelmente poderíamos usar um programador júnior ou alguém para pegar café. Você sempre foi boa nisso. A sala estava em silêncio, exceto pelo riso zombeteiro de Richard. Helena sentiu os olhares dos outros passageiros como golpes físicos. Um homem em um terno risca de giz balançou a cabeça com um olhar de pena antes de voltar para seu Wall Street Journal. O rosto de Helena estava em brasa, mas não de vergonha. Era de uma raiva tão pura e fria que aguçava seus sentidos. Ela podia ouvir o zumbido da ventilação, o suave clique do telefone de Chloe, enquanto ela filmava isso, e vagamente o ruído distante de um motor a jato taxindo. Ela se levantou novamente, sua coluna reta como uma barra de aço. Você está certo sobre uma coisa, Richard, ela disse, sua voz cortando o silêncio. O sorriso dele se alargou. Ah, sim? O que é isso? Eu sou boa em pegar café. Ela pegou sua própria xícara intocada. Mas sou melhor em matemática. E você? Você sempre foi péssimo nisso. O rosto de Richard estremeceu. O que isso significa? Significa que você deveria ter lido as letras miúdas. Você deveria ter prestado atenção na aula. Você pegou a casa, o dinheiro e a empresa. Você pegou o invólucro, Richard. Mas você esqueceu a única coisa que fazia tudo funcionar. Ele a encarou, o riso finalmente morrendo em sua garganta. Ele não tinha ideia do que ela estava falando. Sua arrogância o havia cegado. Ele realmente acreditava que era o gênio. Você é patética, ele finalmente cuspiu, voltando aos seus velhos insultos. Delirante. Você está sentada aqui, provavelmente com um passe de família de algum piloto que você está namorando, tentando me dar lições sobre meu negócio. Você é uma piada, Helena. Você era uma piada quando éramos casados, e é uma piada ainda maior agora. Richard, vamos! Chloe choramingou, puxando a manga dele. Você está fazendo uma cena e não é do tipo divertido. Em um segundo, ele sibilou. Ele se inclinou, o rosto a centímetros do dela. Você sempre será nada. Você vai sentar aqui e esperar pelo seu pequeno avião de caça. E eu estarei em Aspen, fechando um negócio que me fará bilionário. Lembre-se disso. Lembre-se deste momento em que você teve a chance de ser graciosa e escolheu ser isso. Ele lhe deu as costas, um ato final de desprezo. Ele e Chloe começaram a caminhar em direção às portas que levavam ao pátio, sua bagagem deslizando silenciosamente atrás deles. Helena apenas ficou ali. Ela ouviu partir. Sentiu os olhos do lounge sobre ela. Ela era, naquele momento, exatamente o que ele a chamara, o motivo de riso. Ela fechou os olhos e contou até 5, concentrando-se no som do jato que se aproximava. Estava mais perto agora, muito mais perto. A jornada do chão de seu apartamento até este lounge FBO havia sido uma escalada brutal. Após o divórcio, Helena não apenas perdeu sua empresa, ela perdeu sua identidade. Por semanas, ela não fez nada além de dissecar sua patente inútil. O desprezo de Richard por ela havia sido seu maior erro. Ele via logística, caminhões, navios, armazéns. Helena via um sistema complexo e dinâmico de dados preditivos, um problema muito mais desafiador e valioso do que prever qual marca de refrigerante alguém poderia comprar. Ela construiu a Phoenix Systems do nada,
Seu escritório era uma escrivaninha de segunda mão, espremida no canto de seu apartamento. Sua sala de reuniões era uma cafeteria local com Wi-Fi gratuito. Ela vivia de macarrão instantâneo e do pequeno e minguante pagamento do divórcio. Cada linha de código foi escrita com uma intensidade desesperada e ardente. Ela dormia em intervalos de 3 horas, seus sonhos cheios de strings de dados e o rosto risonho de Richard. Ela trabalhou por 1 ano em total isolamento. Ninguém sabia o que ela estava construindo. Ela havia aprendido a lição. Nunca mais ela compartilharia seu trabalho, sua alma, com alguém que o via como mera mercadoria. Quando a plataforma estava estável, ela não buscou o capital de risco. Ela não apresentou a jovens arrogantes de moletom. Ela usou seus últimos $1.000 para contratar um advogado de patentes e garantir sua nova propriedade intelectual. Então ela elaborou um único e-mail perfeito. Não foi enviado a um capitalista de risco. Foi enviado para a caixa de entrada criptografada pessoal de Julian Thorne, o recluso e visionário CEO da Astronomics. Thorne era uma lenda, um homem que havia construído um império global em tecnologia que realmente funcionava, não apenas em hype. Ele era conhecido como um operador implacável, mas justo, que detestava o tipo de vendedor visionário que Richard fingia ser. Helena não esperava uma resposta. Era um tiro no escuro, uma última fagulha desesperada. A resposta veio 6 horas depois. Meu escritório, Zurique, amanhã. A Astronomics enviou um carro. Eles a levaram em classe econômica Plus para a Suíça. Ela entrou em uma sala de reuniões com vista para os Alpes, as mãos tremendo, agarrando seu laptop. Julian Thorne não era um homem jovem. Ele estava na casa dos 60 anos, com olhos afiados e inteligentes que pareciam vê-la por dentro. Ela não fez uma apresentação de vendas. Ela apenas abriu seu laptop e executou a demonstração. Ela mostrou a ele como sua IA Phoenix podia analisar rotas de transporte global, padrões climáticos, cadeias de manufatura e instabilidade política em tempo real, prevendo e roteando cadeias de suprimentos com 99,8% de eficiência. Era um programa que poderia economizar bilhões para uma empresa como a Astronomics. Thorne e sua equipe de engenheiros assistiram em silêncio por 2 horas. Eles fizeram perguntas a ela, não sobre margens de lucro ou marketing, mas sobre sua arquitetura, sua modelagem de dados, seus algoritmos de decaimento preditivo. Foi a conversa mais emocionante de sua vida. No final, Thorne fechou seu laptop para ela. Senhora Hayes, ele disse, sua voz rouca, você não apenas construiu um programa de logística melhor, você resolveu o problema do frete global. O que você quer? Quero construir, ela disse, sua voz trêmula, mas firme. Quero ver este trabalho e quero garantir que a Helios AI nunca mais se beneficie de uma única linha do meu código. Thorne assentiu, um leve sorriso brincando em seus lábios. Helios AI, a empresa de Davenport. Não se preocupe com eles. São um navio fantasma. Eles estão tentando ganhar nosso contrato principal de logística há 1 ano, nos oferecendo a mesma tecnologia que você inventou. Eles simplesmente não sabem como fazê-la funcionar sem você. Eles são irrelevantes. As negociações foram rápidas. A Astronomics não apenas compraria seu programa, eles adquiririam a Phoenix Systems. Eles fariam de Helena a chefe de sua nova divisão de logística global. A oferta era assombrosa. Não era apenas riqueza, era riqueza geracional. Era o poder de construir, de criar, de estar segura pelo resto de sua vida. E hoje era a assinatura. O voo para Genebra era a etapa final. Os pensamentos de Helena voltaram ao presente. Richard e Chloe estavam nas portas de vidro conversando com seus pilotos. O carro deles, o Citation Latitude, estava estacionado na rampa. Era um bom avião, sem dúvida, útil, mas estava estacionado ao lado da aeronave que acabara de chegar para ela. O olhar de Helena se desviou do Citation para a máquina que acabara de silenciar a pista. Era magnífico. Não era apenas um avião, era uma declaração.
Um Gulfstream G150ER, o maior, mais rápido e com maior alcance jato executivo do mundo. Sua fuselagem era de um branco perolado elegante. Seus dois motores montados na parte traseira como os ombros de uma pantera. O logotipo da Astronamics, uma simples estrela estilizada, estava elegantemente pintado na cauda alta. Ele fazia o Citation parecer um brinquedo de criança. A porta principal do Gulfstream sibilou e um conjunto de escadas de alumínio polido se desdobrou, tocando a pista com um baque suave e caro. Dois pilotos com uniformes escuros impecáveis emergiram, seguidos por uma comissária de bordo em um elegante terno cinza. Richard e Chloe, de pé ao lado de sua própria aeronave, haviam parado de falar. Eles estavam abertamente olhando para o G650. Meu Deus! Chloe sussurrou, sua voz ecoando pela rampa silenciosa. Para quem é isso? É maior do que o que as Kardashians usam. Richard estava em silêncio, seu rosto uma máscara de confusão e inveja. Ele conhecia aviões. Ele sabia exatamente o que aquela aeronave representava. Eram 70 milhões de dólares de poder para ir a qualquer lugar, a qualquer hora. Era o transporte preferido de bilionários e chefes de Estado. De volta ao lounge, a atendente de rosto gentil se aproximou de Helena novamente. Senhora Hayes, sua comitiva está aqui para acompanhá-la. Helena se virou. Entrando pela recepção, estava um homem que ela reconheceu. O chefe de gabinete de Julian Thorne, um formidável alemão chamado Sr. Richter. Ele estava vestido com um terno escuro, perfeitamente ajustado, sua expressão educada, mas intensa. Senhora Hayes, ele disse, oferecendo uma pequena e correta reverência. Um prazer. O Sr. Thorne envia suas desculpas. Ele foi retido em Singapura. Ele a encontrará diretamente em Genebra. Estamos prontos para a senhora se estiver. Obrigada, Sr. Richter. Estou pronta, Helena disse. Ela pegou sua sacola simples. O Sr. Richter gesticulou para as portas de vidro que levavam à pista. Depois da senhora. Helena começou a caminhar. O lounge inteiro a observava. O homem com o Wall Street Journal havia baixado seu jornal completamente. Seu caminho a levou diretamente além do bar de café expresso, onde Richard e Chloe agora voltavam correndo para dentro, seus rostos uma imagem de pura descrença. Richard agarrou o braço de seu piloto. Houve um erro? Para quem é aquele avião? O piloto apenas deu de ombros. Sem erro, Sr. Davenport. Aquela é a N400AD, a aeronave principal da Astronamics. Ela está aqui para uma Sra. Helena Hayes. A cabeça de Richard virou-se para Helena. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. O sangue esvaiu-se de seu rosto, deixando-o um cinza doentio e pálido. Chloe olhou de Richard para Helena e de volta. Helena Hayes. Ricky, o que está acontecendo? Isso não é possível. Ela é uma ninguém. Helena não parou de andar. Ela passou pelo bar de café expresso, pelas recepcionistas que a encaravam e em direção à porta. O Sr. Richter a segurou aberta para ela. Enquanto ela passava, agora a poucos metros de Richard, ele tremia, sua arrogância completamente quebrada. Helena, ele gaguejou, sua voz um sussurro. Helena, o que é isso? É uma piada? Com quem você está? O que você fez? Helena parou, a mão na porta. Ela olhou para ele, não com raiva, não com pena. Ela olhou para ele com um olhar frio e desapegado de uma cientista observando um experimento falho. Eu te disse, Richard, você sempre foi péssimo em matemática. Você pensou que tinha toda a equação. O quê? Do que você está falando? Ele sussurrou desesperado. Você pegou a Helios. Você manteve a marca. Você manteve os escritórios. Mas o algoritmo que a fazia funcionar, meu algoritmo, tinha uma chave de interrupção, Richard. Uma porta dos fundos que eu construí apenas por precaução. Aquela que você e seus advogados caros nunca encontraram. Os olhos de Richard se arregalaram em horror crescente. O quê? O que você fez?
Eu não fiz nada, Helena disse calmamente. O código apenas expirou. A lógica central foi projetada para decair e se tornar obsoleta após 2 anos sem minha chave de manutenção. Isso foi, deixe-me ver, ela tocou um dedo no queixo. Cerca de 6 meses atrás, bem na época em que suas ações começaram a cair. Bem na época em que a Astronomics retirou sua proposta de contrato de você. Eles não gostam de investir em navios fantasmas. Ela acabara de usar as próprias palavras de Thorne. A percepção atingiu Richard como um golpe físico. Não era apenas que ela havia tido sucesso, era que ela era a razão de seu fracasso. Sua empresa não estava apenas em dificuldades, era uma casca vazia. E ela detinha a chave. Ele não estava a caminho de Aspen para uma nova rodada de financiamento. Ele estava aquém um citation fretado para implorar a um pequeno investidor por um empréstimo ponte apenas para pagar a folha de pagamento. E ele seria negado. Ele estava arruinado. E ela havia feito isso. Sua vadia, ele sussurrou, sua voz densa com um ódio puro e impotente. Chloe apenas olhava, a boca aberta. Mas ele é... Helena não honrou o insulto com uma resposta. Ela simplesmente se virou, colocando sua sacola no ombro. Senhor Richter, ela disse, eu gostaria de ir agora. Tenho uma assinatura para fazer. Claro, Sra. Hayes, por aqui. O Sr. Richter a guiou para fora da porta. O ar frio de novembro atingiu seu rosto. Cheirava a combustível de avião e liberdade. Helena pisou na pista. O chão sob seus pés parecia sólido. O zumbido da unidade de energia auxiliar do G650ER era o som mais bonito que ela já ouvira. Era o som de seu futuro. Ela caminhou pela pista, o Sr. Richter ao seu lado. A comissária de bordo esperava no pé da escada, sorrindo. Bem-vinda, Sra. Hayes. Temos o chá de sua preferência, o Silver Needle e o briefing para seu voo para Genebra. Obrigada, Helena disse, sua voz firme. Ela colocou o pé no primeiro degrau. Atrás dela ouviu uma comoção. Helena, espere! Você não pode simplesmente... Você não pode! Richard havia irrompido pelas portas do lounge, correndo para a pista, seus sapatos de os 3 modais escorregando nas linhas pintadas. Chloe estava logo atrás dele, gritando o nome dele. Um guarda de segurança do FBI já estava se movendo para interceptá-lo. Helena, por favor, ele gritou, sua voz embargada de desespero. Podemos consertar isso. Podemos ser parceiros novamente. Eu vou me livrar dela. Podemos ter tudo de volta como era. Eu preciso de você. As últimas 3 palavras pairaram no ar. Uma confissão patética e crua. Ele precisava dela. Ele sempre precisou. Ele só não sabia disso até aquele exato segundo. Helena parou nos degraus. Virou-se, olhando para o homem que havia despedaçado sua vida. Ele estava um caos. Seu cabelo perfeito estava bagunçado. Seu rosto estava manchado e aterrorizado. O guarda de segurança o tinha pelo braço, mas ele ainda estava estendendo a mão para ela. Ela olhou para ele, o homem que ela um dia amou, o homem que a chamara de nota de rodapé, e não sentiu nada. Não, isso não era verdade. Ela sentiu uma profunda e final sensação de libertação. O fantasma que a assombrava finalmente se fora. Adeus, Richard, ela disse. Sua voz era baixa, mas carregava. Era um julgamento final. Ela lhe deu as costas pela última vez. Subiu os degraus restantes e entrou na cabine do Gulfstream. O interior era uma caverna de couro creme, madeira escura polida e iluminação indireta suave. Estava silencioso, pacífico. A comissária de bordo fechou a porta pesada, e a trava se encaixou com um baque sólido e satisfatório. O barulho da pista e os gritos desesperados de Richard foram completamente cortados. Helena afundou em um assento que parecia uma nuvem. A comissária de bordo lhe entregou uma toalha quente. Estamos liberados para decolagem, Sra. Hayes,
Devemos estar no ar em 5 minutos. Helena assentiu, apertando o cinto de segurança. Ela olhou pela grande janela oval. Ela viu Richard, uma figura pequena e derrotada, sendo escoltado de volta ao lounge pela segurança. Ela viu Chloe, parada e imóvel perto do Citation, as mãos sobre a boca. Então, os enormes motores Rolls-Royce do G650 Air aceleraram. O jato começou a se mover, deslizando suavemente para longe do FBO. Ele taxiou para a pista, parou por um momento, e então, com um rugido poderoso e deslumbrante, acelerou. Helena foi empurrada para trás em seu assento enquanto o avião decolava, subindo abruptamente para o céu claro e brilhante. Ela observou Teterboro, depois Nova Jersey, depois todo o capítulo confuso e doloroso de seu passado encolherem sob ela, desaparecendo nas nuvens. Ela estava voando para Genebra. Ela estava voando para seu futuro e ela estava finalmente livre. O Gulfstream G650 Air não tanto subia quanto ascendia. Era um impulso silencioso e implacável contra a gravidade. Uma transição suave e sem vibrações da Terra para a estratosfera. Helena estava suavemente presa ao macio couro creme, uma sensação tão diferente do voo barulhento e agitado de um jato comercial. Abaixo dela, a paisagem de Nova Jersey se dissolveu em um borrão. Depois foi obscurecida por um cobertor branco e impecável de nuvens. O sol, brilhante e sem filtros a 41 mil pés, enchia a cabine com uma luz limpa e antisséptica. Pelos primeiros 10 minutos ela não se moveu. Ela apenas olhou pela janela, seus batimentos cardíacos retornando lentamente ao normal. A imagem do rosto de Richard, pálido, aterrorizado e distorcido por seus próprios gritos desesperados, estava gravada em sua memória. Ela esperava sentir uma onda de alegria triunfante, um prazer vertiginoso e vingativo. Em vez disso, ela sentiu um silêncio. Era o silêncio profundo e ecoante de uma pesada porta de ferro batendo em uma cela de prisão. Uma cela na qual ela nem percebera que estava. Senhora Hayes. Helena se virou. A comissária de bordo, uma mulher elegante com um sotaque escandinavo suave, estava sorrindo para ela. Posso oferecer-lhe algo para beber? Temos um Dom Perignon 2008 no gelo. Ou posso preparar o chá Silver Needle que a senhora pediu. Helena olhou para seu cardigan bege, para a simples bolsa aos seus pés. O chá seria adorável. Obrigada, Kirsten, ela disse, lendo o crachá da comissária. Um momento depois, o Sr. Richter emergiu da cabine dianteira, segurando uma pasta elegante de couro. Ele sentou-se à frente dela. Ele não era um homem de conversas amenas. Uma boa partida, ele afirmou, colocando a pasta sobre a mesa polida entre eles. O Sr. Thorne me pediu para informá-la sobre a rota. Ele achou melhor que a senhora chegasse preparada. Preparada para o quê, exatamente? Helena perguntou, aceitando a delicada xícara de porcelana de chá de Kirsten. Para a escala de sua nova operação, disse Richter. Ele bateu na pasta. Esta não é uma simples aquisição, senhora Hayes. Esta é uma reestruturação corporativa. A Astronomics não está apenas comprando a Phoenix Systems. Estamos construindo toda a nossa divisão de logística global em torno dela e em torno da senhora. Ele abriu a pasta. A primeira página era um organograma. No topo, em uma caixa simples e em negrito, estava Julian Thorne. Diretamente abaixo dele estava uma nova caixa correspondente, Astro Global Dynamics, AGD. E dentro dessa caixa, um nome, Helena Hayes, diretora. Helena sentiu a respiração prender. Esta não era uma posição de gerência intermediária. Esta não era uma função de líder de equipe. O organograma mostrava quase 400 funcionários em 3 continentes, em Hamburgo, Singapura e Los Angeles, que, a partir das 9h de amanhã, se reportariam a ela. Isso é... Ela começou, sua mente acelerando,
Isso é significativamente maior do que eu esperava. O Sr. Thorne não faz as coisas em pequenas proporções, disse Richter, com o rosto ilegível. Ele não está comprando seu trabalho passado. Ele está investindo em seu potencial futuro. O pacote financeiro que a senhora aceitou está, claro, seguro. Mas este é o trabalho. Ele virou a página. Era uma proposta de orçamento. Os números eram tão grandes que pareciam erros de digitação. A alocação para a P&D sozinha era mais do que toda a avaliação da Helios AI em seu auge. Sua primeira diretriz, continuou Richter, é integrar sua plataforma Phoenix em nossa infraestrutura existente. O Sr. Thorne autorizou uma revisão completa do servidor. A senhora terá carta branca. Selecionará o hardware, a equipe e o cronograma. Espera-se que o sistema esteja totalmente operacional em 6 meses. O conselho monitorará seu progresso. Helena recostou-se, o calor da xícara de chá penetrando em suas mãos frias. O medo que havia surgido brevemente foi substituído por um zumbido elétrico familiar. Era a sensação que ela tinha ao se deparar com uma equação impossível, um problema complexo que implorava para ser resolvido. Ela não estava intimidada. Ela estava faminta. O cronograma é muito longo, ela disse, sua voz nítida e clara. Richter fez uma pausa, levantando uma sobrancelha. Perdão? 6 meses é muito longo. O código é estável. A fraqueza não é a plataforma. É a integração. Se eu tiver o orçamento que a senhora listou aqui e acesso administrativo total, posso ter o sistema central integrado e funcionando em 90 dias. Podemos estar em teste beta até o ano novo. Precisarei escolher a dedo uma equipe vermelha de sua divisão de segurança cibernética existente para tentar quebrá-lo. Richter a encarou por um longo momento. A máscara profissional polida vacilou, substituída por um lampejo de respeito genuíno. Entendo, ele disse. O Sr. Thorne estava certo sobre a senhora. E a equipe, Helena continuou, folheando os arquivos pessoais. Esses chefes de divisão em Hamburgo e Singapura, sua experiência em logística é baseada nos modelos antigos. Eles resistirão. Preciso voar para Hamburgo primeiro, depois para Singapura. Preciso estar no local com meus engenheiros. Uma chamada de vídeo não será suficiente. O Sr. Thorne antecipou isso também, disse Richter, um leve sorriso tocando seus lábios. O G150 está à sua disposição, diretora. Sua programação de viagem será gerenciada pelo meu escritório. Diretora, o título aterrou com um peso físico sólido. Isso era real. O resto do voo de 7 horas passou em um borrão de trabalho focado. Kirsten trouxe uma refeição de vieiras seladas e risoto que Helena comeu enquanto dissecava um complexo esquema de fluxo de dados. Ela havia, no espaço de um voo transatlântico, passado de ex-mulher a executiva. Quando finalmente fechou a pasta, o sol estava se pondo à frente deles, pintando o céu em violentas faixas de roxo e laranja. Ela havia se esquecido completamente de Richard. Eles pousaram em Genebra logo após as 22h, hora local. A descida foi tão suave quanto a subida. Enquanto Helena olhava pela janela, as luzes da cidade brilhavam ao redor da forma escura e plácida do Lago Genebra. Não havia terminal. O jato taxiava para um hangar particular e silencioso, onde um Mercedes Maybach classe S preto esperava, seu motor roncando. O Sr. Thorne está esperando na sede, disse Richter, conduzindo-a dos degraus do jato diretamente para o banco traseiro do sedã. O ar estava frio, nítido e cheirava a pinho. A viagem foi silenciosa. Helena observou a cidade imaculada e antiga passar. No bolso do encosto do banco, um tablet exibia notícias internacionais. Uma manchete do Financial Times chamou sua atenção. Ações da Helios AI em queda livre, enquanto o CEO Davenport enfrenta a crise de confiança. Ela tocou nela. O artigo era breve e brutal.
As ações haviam interrompido a negociação após despencarem 68% em um único dia. Rumores de uma falha catastrófica de sistemas, juntamente com a perda de um grande contrato potencial, sussurrados como sendo com o conglomerado Astronomics, dizimaram o valor da empresa. Analistas estão levantando questões há muito adormecidas sobre a propriedade intelectual central da empresa, que muitos acreditam estar ligada à cofundadora Helena Hayes, que deixou a empresa anos atrás. O CEO Richard Davenport não estava disponível para comentar. Helena desligou o tablet. Estava feito. A equação estava equilibrada. Não havia alegria, apenas uma finalidade tranquila e lógica. A sede da Astronomics era uma lâmina de vidro escuro e aço que se erguia da margem do lago. Era um edifício que irradiava poder. Eles foram escoltados não para uma sala de espera, mas diretamente para o andar da cobertura. O escritório era vasto, uma extensão minimalista de pedra e vidro, com vista para toda a cidade. Julian Thorne se levantou de trás de uma enorme escrivaninha vazia. Ele era, como ela se lembrava, imponente. Ele usava uma simples blusa de gola alta preta e calças cinzas, mas comandava a sala. Senhora Hayes, ele disse, sua voz um grave baixo. Bom voo? Produtivo, Helena disse apertando sua mão. O aperto dele era firme. Então Richter me disse que você acredita que pode superar nosso cronograma em 3 meses. Sei que posso, ela respondeu. Bom, disse Thorne. Ele gesticulou para a mesa. Um único documento grosso e uma caneta estavam dispostos. Nossos advogados estão presentes, mas os acho tediosos. Resumirei. Este documento lhe dá controle total da divisão Astro Global Dynamics. Sua compensação é conforme acordado. Seu orçamento é o declarado. Sua autoridade é apenas inferior à minha. Você terá sucesso ou fracassará inteiramente por seus próprios méritos. Não tolero desculpas e não recompenso o fracasso. No entanto, recompenso os resultados. Temos um entendimento? Este era um mundo longe de Richard com seu charme vazio, seu crédito roubado, suas promessas de visão. Esta era uma meritocracia dura, fria e emocionante. Um entendimento perfeito, Sr. Thorne, Helena disse. Ela pegou a caneta. Era pesada, feita de metal preto frio. Ela encontrou a linha de assinatura. Helena Hayes. Ela o assina o seu nome. Sua caligrafia, antes pequena e precisa, agora parecia ousada, a tinta fluindo grossa e escura no papel pesado. Excelente, disse Thorne. Ele não sorriu. Ele simplesmente assentiu. O acordo concluído. Bem-vinda à Astra, diretora Hayes. Ele tocou seu interfone. Richter, leve a diretora Hayes para sua residência. Peça para nosso alfaiate encontrá-la lá pela manhã e limpe minha agenda para 09 de... Quero estar em sua primeira reunião. Sim, senhor, disse Richter. Ele se virou para Helena. Por aqui, diretora. Enquanto Helena o seguia para fora, ela parou na porta, pegando seu reflexo no vidro escuro. Ela viu uma mulher em um cardigan bege prático e usado, o cabelo preso em um coque simples, o rosto pálido de exaustão. Mas seus olhos eram diferentes. Eles eram afiados, focados e totalmente desprovidos de medo. Thorne falou uma última vez sem se virar. Ah, e diretora Hayes? Sim, Sr. Thorne. Aquele cardigan, Camel. Você não é uma nota de rodapé. Você é quem está escrevendo o livro. Helena assentiu, um pequeno e nítido sorriso tocando seus lábios pela primeira vez. Considere feito. Ela saiu do escritório, as pesadas portas se fechando atrás dela, não em uma nova vida, mas em uma vida que ela finalmente havia reivindicado para si mesma. O trabalho estava apenas começando. A história de Helena não é apenas sobre o jato. É sobre o silêncio, o trabalho silencioso, a dor silenciosa e a força silenciosa que se constrói quando ninguém está olhando. Ela provou que o sucesso não é sobre o barulho que você faz ou o crédito que você leva. É sobre a base que você constrói.
O mundo e as pessoas nele podem tentar dizer que você é uma nota de rodapé. Eles podem rir de você de seus próprios pequenos aviões. Mas o futuro pertence àqueles que, como Helena, têm a coragem de construir suas próprias asas. O que você achou da reviravolta final de Helena? Você acredita nesse tipo de karma, onde o verdadeiro talento e o trabalho duro finalmente vencem? Deixe-nos saber suas opiniões nos comentários abaixo. Se você gostou desta história de justiça e resiliência, por favor, clique no botão curtir, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvi-lo e não se esqueça de se inscrever para mais dramas da vida real.